Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Se você não me conhece ainda, sou João Cairala, muito prazer, piloto campeão mundial de jet, e hoje nós vamos falar sobre um acidente. Muitas pessoas perguntaram sobre esse acidente que aconteceu, que viralizou, então nós vamos falar sobre ele hoje. Roda a vinheta aí, editor. Bom galera, seguinte, estou printando minha tela do computador para falar sobre esse acidente no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde a gente normalmente faz treinamentos para conscientizar mais essa galera ali, porque o que eu costumo dizer, não tem nada de errado com o que acontece, é porque as pessoas não sabem conduzir ou pilotar de uma forma mais avançada e por isso que a gente vai lá justamente nessa barra perigosa. Mas antes quero pedir para você seguir o nosso Insta, o meu, o João Cairala, Joanu Gagliardi e Jet Lounge BR. O editor vai colocar aí para vocês. E também se inscreva no canal, ative o sininho para você receber sempre um aviso que a gente posta 2 vezes vídeo por semana para vocês. E temos também o canal do Telegram, que é exclusivo, que às vezes coisa que não vai no Insta e não vai no YouTube vai lá no Telegram. Estamos ativos lá também. Então vamos começar a falar sobre um acidente que aconteceu com a tela que vocês estão vendo aí. Provavelmente muitas pessoas já vai falar, eu já vi, papapá, e já vai ter os seus comentários. Então, mais uma vez, os comentários do Instagram me inspiraram a fazer mais um episódio sobre isso e para passar um pouco do que eu acho que deveria fazer ou deveria ser feito, se teria como prevenir, se como não preveniu, teria o que fazer para não se machucar, enfim. Bom, vamos logo rodar esse vídeo e eu quero que vocês assistam e eu vou falando junto com vocês para vocês verem. Esse acidente aconteceu na Barra da Tijuca, tá? Essa saída da Barra é uma saída onde ela tem... Gente, é muita coisa para explicar. Mas tem correnteza, tem a força do mar, maré, vento, efeitos de backdrop, que as ondas batem na onda e voltam. É muito complicado essa Barra da Tijuca. O canal da Barra da Tijuca para sair navegando, tá? Então nós vamos falar especificamente sobre esse acidente do jet. Vocês viram que tá super ruim a barra e o cara saiu. Até aí tudo bem, e de repente ele deu de frente com um paredão que estourou a onda. Ele não fez nada, resolveu enfrentar a onda, o jet voou e ele ficou na água. Nesse exato momento, ele estava próximo do jet. O que ele fez? Ele tentou nadar, subir no jet, só que outra onda estourou e infelizmente ele perdeu o jet. Onde o jet foi surfando, tá? Chegou uma hora que ele deu uma espécie de submarino, travou. E aí ele, andando de lado, de costas, enterrou novamente e capotou o jet. A gente não tem esse vídeo até o final, mas até daí para frente não interessa bastante. O que interessa é o que poderia ser feito para isso não acontecer, tá? O vídeo acaba, ele tá ali no final, como vocês podem ver, ali no meio. Eu vou voltar ao vídeo e vou falar, vou dar uma pausa aqui, tá? Bem nesse exato momento que ele enfrentou a onda e falar assim, pessoal, são 2 coisas, tá? Que é o que eu já falei uma vez no Instagram, num acidente que acontece lá, é constante isso, lá na Barra da Tijuca. A gente tem contato com o pessoal de lá e eu não gostaria de falar muito sobre isso para não criar certas chateações de um lado ou de outro, porém eu vou falar da causa do acidente em si. E por que as pessoas vão? Por que deixam? Isso daí é um outro tema que a gente vai falar mais pra frente. Bom, galera, imprudência e imperícia, tá? Não tem muito o que falar. E assim, eu até puxei para falar perfeitamente para vocês. A imprudência, ela tá coligada com uma ação não pensada. Então, não pensou para fazer. E a imperícia é a falta de habilidade para fazer tal coisa, tá? Não tem muito o que falar. Imprudência e imperícia.
Só que o negócio aconteceu, tá? Ele saiu, mesmo cometendo isso, ele saiu do canal, tá? Até aqui tudo bem, não tinha nenhuma onda que estourava, e aqui, nesse exato momento, ele já tinha vista. Para nós aqui, ele não tinha vista, mas para ele já tinha vista daquela onda, tá? Ele já tinha total noção daquela onda, que ela estava formando um paredão, e ela lá em cima, quando ela começa a ficar branquinha, pode ter certeza que em poucos segundos ela vai estourar. Então, o que daria para fazer neste exato momento? A habilidade de você fazer um 180 o mais rápido possível. A gente sabe que o jet tem propulsão a hidrojato. Se eu soltar o dedo do acelerador e virar, ele vai reto. Porque o direcionador só funciona quando está cheio de... quando o hélice está propulsionando água. Pessoal, isso são coisas, a galera do Advanced Training aí já está até cansada de ouvir isso, vocês vão ter que ouvir novamente. Eu sei que vocês assistem o vídeo, mas é o que eu falo no treinamento, galera. Se você não tiver propulsão, você não vai virar, tá? Bom, ponto 1, esse. Então, o que ele deveria ter feito aqui? Virar do jet bruscamente, com agressividade, vira todo o guidão, toca potência, faz um 180 e se livra dessa onda. Número 1, tá? Eu não vou poder falar uma técnica aqui, não posso falar essa técnica, porque essa técnica é ensinada presencialmente. Inclusive, uma pessoa passou por isso junto comigo, pilotando nesta barra, que foi uma onda desse tamanho, e eu utilizei essa técnica de furar a onda, tá? Mas o problema não está em furar a onda, o problema está em pós que você fura a onda. Então não tem, infelizmente, como eu falar essa técnica para vocês aqui no YouTube, tá? Muito menos publicamente, para vocês proliferarem. Eu tenho problema com essa palavra, né? Para divulgar isso e alguém tentar fazer e acabar se machucando. Gente, quer fazer isso? Advanced Training tá aí para vocês. Bom, então fator número 1, deveria ter voltado, tá? Nesse exato momento, vira o guidão, tá vendo que a onda vai estourar? Ele tem chance perfeitamente. Gente, demora 1,5 segundo a 3 segundos para você fazer um 180. Olha aqui, ó, 1, 2, 3 segundos, ele já teria virado, a onda tá estourando, ele já teria virado e voltado. Mas eu vou dar o play para vocês verem. Talvez a imperícia falou mais alto, que é a falta de habilidade. Ele não sabia muito o que fazer, foi enfrentar a onda, tá? Além do mais, pegou a onda de bochecha direita, a parte dianteira direita, tá? Que quando ela bate com a onda, que tem uma força violenta, obviamente vai empurrar o jet com uma força tremenda para o lado contrário, tá? E ele soltou o guidão. Aí, eu posso dizer para vocês por experiência própria, é muita força. Para segurar o guidão com velocidade para frente e essa queda para trás, essa força para trás que empurra o jet da onda, pessoal, não é fácil, tá? Então, é a primeira coisa que ele poderia ter feito, tá? Na verdade, segunda, porque a primeira era não ter saído nesse dia, que é o que eu falo para a galera lá. Gente, vocês têm uma vida inteira para andar de jet ski. Por causa de um final de semana, vocês não vão andar. Nossa, mas eu tenho a cota compartilhada e naquele final de semana ia andar. Paciência. Você vai andar num outro final de semana. Teu programa você cancela e vai para outro lugar. A grana que você ia gastar para andar de jet, para se divertir, cata aquela grana lá, vai almoçar. Gente, vários lugares que vocês podem ir. Não vou ficar entrando nesse mérito. Mas, número 1, não deveria nem ter saído. Segundo, já que saiu, nesse exato momento ter dado o 180 e ter retornado. Nesse exato momento aí, ó. Dá o 180 e retorna, tá? Como não retornou, não fez a volta brusca, o 180 brusco, que volta rapidamente, não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Infelizmente, tá? Esse celular é rosa porque é da Marina, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal me zoa pra caramba aí, mas esse celular aqui fica na Marina. É que hoje a Marina tá fechada e eu tô
lendo as mensagens aqui. Mas, pessoal, então, assim, não tem muito o que fazer, tá? É uma situação muito complicada. Isso é resumido em 2 palavras, como eu falei para vocês, a imprudência e a imperícia. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas se ele tivesse feito o Advanced Training, ele teria evitado isso? Sim, porque número 1, a gente aprende a ler carta náutica. Além disso, a carta náutica não influenciaria em nada aí, tá? Porque não precisa, para sair o caminho é um só. Mas além da carta náutica, a gente vê previsão de tempo, mar e maré, vento, onda e tudo. Ele teria visto que essa previsão devia estar uns 15 nós, chuto eu, de vento, tá? E mais 1,80 m, 2 metros de onda, e não teria saído daí. Agora, se você é o piloto do jet e está assistindo isso e pode ficar chateado, não tem nada de errado com o que você fez. Você simplesmente não sabia, não tinha a habilidade o suficiente para voltar. A mesma coisa que você comprar um Porsche de 400 cavalos, porque você acabou de ganhar essa grana e você nunca pilotou um carro esportivo. A tua chance de rodar numa curva, num asfalto, numa estrada e bater o carro é muito forte. E o que você tem que fazer? Tem que contratar um piloto para te fazer um treinamento avançado na pista. Interlagos, Jacarepaguá, onde vocês acharem melhor, tá? Não tem nada de errado. É como que eu falo, um exercício que acontece de resgate de homem ao mar. Não tem nada de errado com o que aconteceu com aquele cara em Howlover. Muitas pessoas vão entender aí, mas teve um resgate errado, só que a pessoa não sabe. É coisa que a concessionária não vai falar, é coisa que a escola náutica não vai falar. Mas por quê? Porque não está no escopo da escola náutica. Isso é um treinamento avançado, é um treinamento além do que você aprende na escola náutica. O que você aprende na pista pilotando o carro, você não aprende na escola, na autoescola, tirando a habilitação de carro, tá? Eu faço essa comparação para o pessoal entender e não ficar chateado. Aliás, estou muito feliz que muitas escolas náuticas estão mostrando nossos vídeos para ensinar a galera. Eu fico muito feliz, porque eu faço isso de coração, dá um trabalhão, galera. Às vezes para fazer um episódio de 10 minutos leva 3, 4, 5 horas, tá? Montar cenáriozinho, papapá, pode não ser o mais top do mundo, mas a gente não é ator, a gente não é apresentador, eu vou falar mais aqui de mim, eu sou uma mera pessoa que tem muito mais conhecimento que a maioria e estou aqui repassando para vocês. Então, galera, é isso aí. Fico por mais um episódio. Se vocês quiserem saber alguma coisa, deixa aí nos comentários sobre isso. Alguma coisa que eu possa não ter falado, tá? Que a gente responde aí, ou eu ou a equipe. Beijo no coração de vocês e até a próxima.